Amém. Tá vendo o que dá quando a gente recebe mensagem no WhatsApp durante uma transmissão? É um pouquinho complicado, mas tá bom. Deus está abençoando, Deus está no controle, né? E a gente vai aprendendo. Eu apertei aqui no lugar que não podia, mas a gente vai aprendendo. Devagarzinho a gente chega lá. Amém? 3 pessoas até agora. Junta aí, povo. A Sol, a Ingrid já tá aí. Então vamos lá, meus queridos. Salmo, capítulo 30, versículo 11. O texto diz o seguinte: Tomaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Vamos ler de novo? Tomaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Eu creio nessa palavra como uma palavra profética. Eu creio que o Senhor já está abreviando esse nosso sofrimento, tudo isso que estamos passando aqui na cidade. O Senhor está trazendo alívio, o Senhor está providenciando o gozo para a nossa alma, a restauração das nossas vidas, da nossa história, de maneira que nós não precisamos de preocupar não, tá? Porque o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua é gozo, é alegria, amém? Tudo isso que estamos enfrentando hoje vai passar, daqui a pouco vai passar. E eu creio sinceramente, que o resultado disso tudo vai ser um avivamento no nosso país, por que não dizer no mundo, né? Porque as pessoas estão se voltando para o Senhor. E quando isso acontece, o Senhor tem gozo para a nossa alma. Amém? Eu queria te pedir agora, curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que traga verdadeiramente essa alegria, esse gozo, essa paz, mesmo neste momento, que o Senhor possa nos dar capacitação para aprender da palavra dele nessa noite. Amém? Parece que a Solange disse aqui, a Sol, que não está carregando. Como que tá aí, meus queridos? Como que tá a transmissão? O áudio tá bom? Tá bugando? Melhorou? O que vocês me dizem? Dá para continuar? Amém. Irmã Juma tá falando aí que não conseguiu compartilhar. Então vai lá no seu WhatsApp. Eu vou colocar o link para você lá agora no grupo do estudo. Amém? Aí o link que eu colocar lá agora vai ser o link dessa transmissão. É só encaminhar para outras pessoas. Acabei de postar lá, tá bom? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Meus queridos, vamos então curvar as nossas cabeças e esperar realmente que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor é Deus, do mesmo jeito que Ele era no passado, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. O Senhor é um Deus maravilhoso, amém? Que tem cuidado de mim e de você. Tem alguns irmãos colocando que está travando, mas infelizmente, ao que parece, deve ser a sua internet. Deve ser a internet aí da sua região. Porque tem outros irmãos dizendo que a transmissão tá boa. Então, de repente, é o caso de mudar de lugar para o sinal melhorar, não sei, né? Mas fica ligado aí, porque o estudo vai acontecer em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus.
Senhor Deus, quero neste momento te agradecer, porque aqui estamos, ó Pai, na sua presença. É cada um na sua casa, Deus, mas estamos unidos como igreja. Estamos unidos, Senhor, como uma igreja que está disposta, Senhor, a te servir. Uma igreja, Senhor querido, que está disposta a aprender mais de ti, Senhor, para trazer para a nossa história. Senhor, tudo aquilo que venhamos a aprender, Senhor. Deus, em nome de Jesus, capacita, Senhor, a mim que vou estar aqui transmitindo esse estudo. Capacita, Senhor, os corações daqueles que estão em casa, Deus, para participar deste momento. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam terras boas para receber a tua boa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a direção deste trabalho. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui, Senhor querido, vivendo a tua palavra, o teu evangelho. Nós estamos aqui vivendo o ID, Senhor, da forma que nos é possível nos dias de hoje. Por tudo nós te agradecemos e te pedimos, Deus, capacita-nos, ó Deus, para este trabalho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, para você que tem aí a sua apostila, nós paramos no nosso último estudo na página 62. Na página 62. Aí já no último parágrafo da página, quando começa dizendo, depois que Davi pecou. Porque depois que Davi pecou, quando foi que Davi pecou? Davi pecou em várias situações, não é verdade? Davi pecou em várias situações, ele matou muita gente, tanto que ele não pôde construir o templo, porque segundo o próprio Deus, está relatado na Bíblia, ele tinha as mãos sujas de sangue. Então, Davi era um homem que pecava, como eu, como você. Mas aqui nesse relato em particular, está falando sobre o pecado relacionado ao seu adultério com Betseba e também ao assassinato, né, do seu soldado, daquele guerreiro de Urias. Então é sobre esse pecado que está sendo mencionado aqui na apostila, amém? Então eu vou continuar lendo aqui e, como é de costume, parando de vez em quando e fazendo os meus comentários. Se você tiver alguma coisa a acrescentar no estudo ou alguma dúvida que vier a surgir aí, faça uso dessa parte aí dos comentários. Dentro das possibilidades, eu vou estar trazendo luz para você sobre aquilo, amém? Agora, se é algo a acrescentar e eu perceber aqui, eu vou estar compartilhando com os irmãos também, tá certo? Então vamos na apostila. Depois que Davi pecou e teve a sua alma restaurada, ele foi rei por mais 16 anos. O tempo em que reinou em Israel foi de 40 anos. Mas essa restauração, ela só veio depois que ele andou no caminho da justiça e confessou o seu pecado, arrependendo-se e comprometendo-se a seguir o caminho do Senhor. Gente, se for para analisar, o pecado de Davi foi muito triste, muito triste. No tempo que ele tinha que ter ido para a guerra, porque o rei, ele deveria fazer parte das batalhas também. No tempo que deveria ir para a guerra, ele foi convencido de ficar no palácio. Enquanto ele estava ali de bobeira, né, não fazendo nada, ao invés de ele estar talvez adorando ao Senhor, meditando na palavra, não sei, em alguma ocupação, ele estava, conta a Bíblia, que ele estava de bobeira ali na sacada do seu palácio e de repente ele vê uma mulher muito bonita tomar um banho, se encanta com aquela mulher. Aí ele manda que traga até ele aquela mulher que era casada, tá? Era casada. E a história diz que ele se deita com Betseba e manda ela embora para casa. E os homens estão na batalha, os homens estão em guerra. E ele ali, no palácio, no seu conforto, né? E a história diz que chega para ele o recado de Betseba dizendo: rei, estou grávida. E aí que ele manda vir Urias para que ele se deite com a sua esposa e leve o nome, né, de pai daquela criança. De maneira que o pecado de Davi continuaria oculto, escondido. Só que Urias foi fiel e ele não foi para sua casa. Ele ficou no pátio do palácio, ele não foi para sua casa estar com a sua esposa.
Olha só a artimanha de Davi. Quando chega naquele momento que ele fica sabendo que Urias não foi para sua casa coabitar com a sua esposa, né? Ele chama Urias e fala: olha, vai para sua casa. Como que você pode fazer isso? Você veio da guerra, você está aqui, você tem que estar lá com a sua esposa. E aquele homem fala: como posso, ó rei, fazer isso sabendo que os meus companheiros estão batalhando por mim? Estão lá lutando e eu aqui vou para casa, né? Mas, então foram mais uma noite que aquele homem permaneceu sem ir para casa. E quando no dia seguinte, a informação ao rei não adiantou, Urias continuou sem ir para sua casa, ou seja, não tem como acobertar o seu pecado. Aí o rei pega e escreve uma carta, e naquela carta determina que aquele homem deveria ser colocado na linha de frente para que morresse. Ou seja, Davi adulterou com a esposa de um homem respeitável, de um homem que guerreava por Israel e por ele. Ele adulterou. E mesmo depois disso, ele ainda tramou uma forma daquele homem ser morto. E o grande detalhe, aquela carta foi colocada na mão de Urias. Aquela carta, o decreto de morte daquele homem foi levado por ele mesmo. Ele chegou e entregou lá o seu capitão, que o colocou na linha de frente. E Urias morreu. E depois que Urias morreu, o recado chegou para Davi: ó rei, está feito da sua maneira. E o pecado foi acobertado. Aí conta a história, né? Que o rei manda então pegar a Betseba e levar para a presença dele e a toma como esposa. Olha que coisa horrível, que sequência de pecados. Olha que peso. Primeiro começa com a ociosidade. Tô à toa, tô de boa, misericórdia, tá? Isso aí é uma boa deixa aqui, vamos abrir um parêntese, né? É um bom momento para a gente colocar. Você tá de boa na sua casa? Ah, conhece esse período aí, né, de Covid-19, eu não posso sair, tá de boa? Não jogue seu tempo fora, meu querido. Não jogue seu tempo fora. Aproveite o seu tempo. Vai ler a palavra, vai ouvir mensagens edificantes, vai curtir a sua família que está ali debaixo do seu teto. Quantos pais e mães que às vezes acordam e anoitecem sem poder dar um abraço no filho? Então faça algo que seja verdadeiramente útil, não perca a oportunidade que Deus está te dando. Não fica ocioso, não fica jogando conversa fora, não. Aproveita o seu tempo de maneira sábia, com sabedoria. Vai orar, vai pedir ao Senhor direcionamento sobre a vida. Amém? Coloque uma canção, vai adorar o Senhor. Não fica ocioso não, porque olha o que aconteceu na vida de Davi. Foi uma tragédia muito grande. Depois disso, o filho que Betseba estava esperando, esse filho morreu. E depois disso foram muitas outras complicações. Absalão, o filho mais velho de Davi, tentou roubar o trono dele. Dormiu com as concubinas dele. A história de Davi é impressionante. Aquele homem que a Bíblia relata que tinha o coração segundo o coração de Deus, passou por tantos tormentos, tantas tribulações, tantas angústias. Por quê? Porque teve um momento de ociosidade, um momento que ele não quis tirar um proveito da vida. Ele jogou a vida fora naquele momento. E isso desencadeou um filho querendo roubar o trono dele, um filho querendo matá-lo. Isso desencadeou uma filha que foi violentada pelo próprio irmão, filhos dele, filhos de Davi. Então foram muitas coisas negativas que aconteceram a partir do momento que ele viveu a distração. Então a gente precisa estar atento, precisamos estar atentos. Distração não é coisa para a vida do cristão. Amém? O Senhor não nos fez para isso. O Senhor não nos fez para vivermos ociosamente distraídos. Se você está dentro da sua casa, glória a Deus por isso, porque você pode estar dentro da sua casa, mas não seja ocioso, não seja distraído. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra.
Seguindo aí na apostila. Você sente a necessidade de confessar algum pecado e de se arrepender? Em outras palavras, você sabe errar com sucesso? Você sabe errar com sucesso? Digo a você com amor e sinceridade que jamais conhecerá a bênção do perdão se não seguir o exemplo de Davi e confessar a Deus o seu pecado. Isso é errar com sucesso. É quando nós fazemos o que é errado, mas quando também nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão ao nosso Deus. Retratamos com o Senhor. Amém? Porque quando nós fizemos alguma coisa de errado, por mais que você possa pensar, eu pequei contra fulano. Não, mas é como na parábola do filho pródigo. Pequei contra os céus e contra ti, tá? Porque quando pecamos contra alguma criatura, nós estamos pecando contra aquele que também é a semelhança do nosso Deus. Então, pecar com... qual foi mesmo aqui a expressão? Errar com sucesso. É quando você erra, sim, porque somos vasos de barro em um mundo de turbulência. Qualquer momento a gente pode estar aí recebendo rachaduras, né? Esbarrões, fazendo coisas negativas. Mas a gente precisa entender que é preciso, sim, confessar a Deus o nosso pecado, com arrependimento verdadeiro. Lembre-se que confessar significa simplesmente dizer a mesma coisa que Deus já diz a respeito do pecado. É dizer a mesma coisa, ou seja, é reconhecer que nós erramos. Reconhecer, dizer, Deus, o Senhor sabe assim como eu, mas eu reconheço, Deus, que eu errei. Eu me arrependo e estou disposta a mudar a minha vida, a mudar a minha história. Foi isso que Davi fez. A partir daquele momento que ele reconheceu, ele se lamentou, ele se angustiou tanto, mas a história diz que ele mudou de vida, que ele passou a ter um reinado de sucesso até então, a partir de então. Aí aqui na nossa apostila está sugerindo que a gente venha ler os Salmos 32, o Salmo 51 e o Salmo 53. E eu queria te convidar a abrir então a sua Bíblia aí no Salmo 32. Vamos ver o que nos reserva esses textos. Salmo 32. Amém? Eu vou ler um pouco aqui, vamos ver até onde o Espírito me leva. Amém? Olha só o que está dizendo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há o engano. Esse é bem-aventurado. Enquanto eu me calei, aí já é um depoimento de Davi. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Sabe aquela sensação, aquele corpo ruim de quando as coisas não estão bem? Quando a ansiedade vem, quando a angústia vem, quando o arrependimento vem, o remorso, quando ele chega. Isso que Davi estava mencionando aqui. Era o que ele estava sentindo quando fala que envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu amor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O nosso Deus é assim. Ele está sempre pronto, disposto a nos perdoar. Desde que venhamos a reconhecer e a declarar esse arrependimento do nosso coração. E Ele está disposto a confessar e Ele perdoar. Amém? Porque todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão.
Tu és o lugar em que me escondo. Em quem nós temos nos refugiado? Será que é no Senhor? Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então, quando Davi se apresentou diante do Senhor em arrependimento, ele também pediu ao Senhor perdão e ele sentiu o perdão do Senhor. Ele sentiu o perdão do Senhor naquela hora. Amém? Então, agora eu te convido a andar mais um pouquinho para frente. Vamos lá no Salmo 51, um salmo muito conhecido. Muito conhecido. Salmo 51. Arrependimento pelas culpas contra Urias, né? O título aqui deste salmo diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Isso é muito sério. No texto diz, no capítulo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Sabe, meu querido, quando a gente está em pecado, quando a gente tem esse conhecimento, essa mentalidade, o que vem na nossa mente, o que nós sentimos realmente é a sujeira, é a impureza. Quando nós reconhecemos que vivemos em pecado, muitas vezes nós temos repulsa de nós mesmos. É dessa maneira. Então nós precisamos pedir isso ao Senhor, que está aí no versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, sabe? A gente precisa identificar as nossas falhas. A gente precisa reconhecer, identificar onde estão os problemas, onde estão as nossas falhas. Dia desses eu falava sobre a questão do orgulho. Sabe, às vezes nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com o Senhor e dentro da nossa oração nós podemos perceber sinais de orgulho em nós, esses que buscamos viver a vontade de Deus, que lutamos contra o orgulho e falamos contra ele. Então nós precisamos de aprender a identificar, para clamar ao Senhor e dizer: Deus, tira isso de mim, Senhor. Tira isso de mim, tenha misericórdia. Nós precisamos de identificar, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, você está me entendendo? Aquele homem adulterou, aquele homem ele matou, ele maquinou a morte de um amigo. E aquele declara: contra ti somente eu pequei, Senhor. Os nossos pecados são contra Deus. Quando fazemos algo contra uma pessoa, contra alguém, contra a natureza, nós estamos violando a criação do Deus Todo-Poderoso. É como se rejeitássemos aquilo que o Senhor colocou aqui pra gente. Você está me entendendo? Então é contra o Senhor. E fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ah, Senhor, só a graça de Deus. Aí eu te convido a pular aí para o versículo 10, do mesmo capítulo 51. No versículo 10 é um clamor de Davi. É um clamor que nós devemos aprender e que faça parte das nossas orações. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria, Deus, um coração puro e renova um espírito reto em mim. Não é no outro, é em mim. A começar em mim, é desse jeito. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe, quando nós fazemos o que é errado, quando nós pecamos contra alguém, quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós pecamos contra nós mesmos, contra o nosso familiar, contra o nosso cônjuge, quando nós fizemos algo de errado, de reprovável, a alegria da salvação é afastada
das nossas vidas. A gente pensa, ai, se o Senhor voltar agora, Ele não me leva, porque eu estou em pecado. Aí, o pecado, ele cria em nós até mesmo uma dúvida da possibilidade da salvação. Aquela salvação que o Senhor nos concedeu pela fé em Cristo Jesus. Essa fé é abalada quando nós pecamos. Então, por isso ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, aquele espírito propenso a fazer sem querer ou exigir nada em troca. Então ensinarei, olha o que acontece quando a mudança acontece, né? Quando chega na nossa vida, quando o perdão se estabelece. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Sabe, meu querido, aqui eu já trago para os nossos dias também uma situação. Às vezes a gente está falando do amor de Deus, a gente está falando, né, acerca do Senhor, mas a nossa vida não está de acordo com o que deveria ser. A nossa vida não é um testemunho. E quando nós não temos a vida adequada no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza. Você pode até falar do amor de Deus, mas a sua convicção do que você está falando é fraca. A sua convicção é fraca, porque você sabe perfeitamente que ainda tem muito o que mudar. Está falando de boca para fora e não de uma experiência vivida com o Senhor. Falar sobre o perdão, por exemplo, sem nunca ter vivido o perdão. Como você vai explicar isso? A pergunta que mais passa na mente das pessoas é: é tão difícil perdoar, não é tão fácil, como perdoar? O que eu posso fazer para liberar o perdão? Sabe, só depois que isso acontecer na sua vida que você vai ter essa resposta. Agora, quem nunca liberou o perdão, quem nunca viveu o perdão, ele não vai ter convicção para te falar sobre isso. E assim é também sobre outras áreas da nossa vida. A gente precisa de ter certeza do que estamos vivendo para levar a salvação a outras pessoas. E quando você tem essa convicção, vidas se converterão ao Senhor. Por quê? Porque estarão acreditando naquilo que você está falando e vivendo. Mas você tem que ter a sua verdade. Você precisa entender que a verdade que sai da sua boca tem que estar saindo não só da sua boca, mas do seu coração, da sua mente. Para quê? Para que as pessoas entendam, compreendam mesmo e aceitem essa verdade. Amém? Vidas se renderão ao Senhor. Vidas se renderão ao Senhor. Mas é preciso que eu e você tenhamos essa experiência de vida, essa experiência com o Senhor, de maneira que quando falarmos, a gente vai estar convencendo através do Espírito Santo de Deus. É lógico, porque é Ele que faz a obra, é Ele que convence. Mas eu preciso ser convencido primeiro. Eu preciso ser convencido primeiro, para depois convencer ao outro. Você está me entendendo? Você que está assistindo aí, você que está participando, está ficando claro? Alguma dúvida? Até agora eu não vi nenhuma pergunta. Amém? Então vamos seguindo aí, meus queridos. O outro texto que sugere aí é o Salmo 55. Deixa eu dar uma olhada aqui no relógio. Amém, estamos num bom tempo. Salmo 55, abre aí a sua Bíblia comigo. Esse salmo fala, o Davi relata esse salmo naquele período, quando ele já estava em recuperação dos sentimentos com relação à tentativa de roubar o trono dele, quando seu filho Absalão, né, atentou contra a vida dele. Ele teve de fugir, inclusive, fugir do próprio filho, que queria roubar o seu trono. Um período muito difícil. Aí Davi escreveu este salmo. Vamos à palavra. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondes da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo
por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim inquietude e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o terror me cobriu. Por que será que esse homem estava com todo esse terror? Um homem que era um batalhador, um guerreiro, pode-se dizer um matador, porque na guerra matavam-se muitas pessoas, não é assim? Por que esse homem estava com tanto medo? Você vai entender o porquê. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Esse homem estava vivendo horrores naquela época. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela, da cidade de Davi. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo. Olha aqui, entenda, meu querido, o lamento desse homem. Por que tanto pavor? Por que tanto terror? É aqui a partir do versículo 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Não era um inimigo que estava causando. Deu um pique aqui, amém. Seguindo aí, versículo 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Sabe de quem Davi está falando aqui? Ele está falando do seu filho Absalão, aquele que queria roubar o seu trono, aquele que, no momento que ele fugiu, ele dormiu com as suas concubinas, de maneira que toda a cidade teve notícia daquilo que estava acontecendo, daquela vergonha praticada contra a casa do seu pai. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Aquele pai servia ao Senhor com aquele filho que se levantou contra ele. Isso é muito triste. A morte o assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu achei muito curioso o versículo 12, que fala assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Não era um inimigo, era o meu filho. Se fosse um inimigo, eu teria batido de frente, eu teria batalhado. Olha que coisa triste, meus queridos, que esse homem teve de colher. Sabe por que eu falo que ele teve de colher? Porque quando o profeta Natan chegou diante do rei Davi e falou: olha, o que você está fazendo é reprovado pelo nosso Deus. Você pegou a esposa de um homem servo, temente, e além de tomar a sua esposa por esposa, você o matou usando a espada do inimigo. Logo em seguida veio sim o decreto de Deus. Deus deixou muito claro para Davi: eu te perdoo, mas muitas coisas negativas estarão acontecendo por consequência desse seu pecado. Isso é muito triste, meus queridos. Então pensa bastante antes de fazer o que é errado. Não seja ocioso, seja temente. E quando você pecar, não faça como Davi. Não faça como Davi, que fechou os olhos e continuou pecando e protelando e errando e levando adiante, tipo assim, tornando do pecado inicial uma bola de neve. Não, percebeu o pecado? Vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. Se coloque diante do Senhor e diga: Deus, eu pequei, me perdoa em nome de Jesus. Reconsidere, Senhor, a minha falha. Me aceita, meu Pai. Aceita, Senhor, esse pedido que eu estou te fazendo. Mas não continua, através de um pecado, criando outros. Infelizmente, a tendência do ser humano é essa.
Você comete um pecadinho aqui, daqui a pouco, por causa desse pecadinho, você vem com um outro maior. E depois um outro maior, e chega um momento que aquilo se torna algo terrível. E para consertar a história, muitas vezes é um caminho muito difícil de ser trilhado. Muito difícil. Então, quando você perceber, porque não tem como dizer que você vai passar por essa terra sem pecar, meu querido, não tem como. Se a gente não vigiar muito, a gente peca toda hora. A realidade é essa. Mas quando você identificar o mal, fique atento. Fique atento. Se coloque diante do Senhor. Conserta a sua história. Faz o caminho de volta, se for o caso. Conserta a sua história. Não deixe que o pecado venha te roubar da presença do Senhor e te tornar cego. Porque o Senhor perdoa. Mas em muitos casos a cobrança vem. Tá certo? No caso de Davi ficou muito claro isso. A cobrança veio, não foi barato não. Foi um alto preço que esse homem pagou. Agora, seguindo na apostila, que está dizendo aí, né? Leia os Salmos 32, 51 e 53. E sugere o 23 também, mas que é um salmo bem conhecido. Não é o caso de a gente estudar ele aqui agora, né? E deixe que as palavras de Davi o guiem nessa confissão. Depois, como ele, experimente a bênção da graça e do perdão de Deus. Então, deixa Deus falar no seu coração. E se tiver realmente alguma coisa aí dentro, alguma raizinha, identifica, se apresente ao Senhor, dobre seus joelhos, clame ao Senhor, Ele tem perdão para te dar. Ele tem um avivamento para te oferecer. Ele tem uma alegria diferenciada daqueles que estão com o coração livre. Amém? Que o Senhor nos abençoe, continue prosperando em nossas vidas. Como é pela internet hoje, eu creio que já podemos dar por encerrados, né? Você que tem a sua apostila, eu queria te lembrar de estar marcando. Vai com uma canetinha e marca aí para que no próximo estudo a gente continue dando sequência. Ninguém fez nenhuma pergunta, creio que ficou tudo muito claro então, né? Que o Senhor nos abençoe. Marque aí na sua apostila o tema da semana que vem, talvez aqui na internet, ou quem sabe o Senhor faça algo aí, um milagre, né? E faça uma reviravolta de maneira que possamos estar voltando a reunir no templo, eu não sei. Mas semana que vem, em nome de Jesus, na quarta-feira, eu quero estar reunindo com vocês de novo. E o tema é o Cântico do Perdão. Marque aí na sua apostila. E eu te convido, feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora, já encerrando essa transmissão. E eu te peço, você que foi abençoado com esse estudo, copia o link aí, compartilha com pessoas, deixa Deus te usar. Quem sabe tem mais alguém aí precisando ouvir essa palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, quero, Pai, neste momento te agradecer. Te agradecer a Deus porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, porque o Senhor tem pontuado questões, ó Deus, diante de nós, que estamos, Senhor querido, tendo a possibilidade de entender a Tua palavra e de ter a nossa vida, a nossa essência transformada, Senhor. Ah, Deus, como é bom compartilhar a Tua palavra, porque a Tua palavra, antes mesmo de chegar à nossa boca, o Senhor atrás do nosso coração, ou seja, o Senhor fala comigo primeiro, para que depois eu venha a comunicar a Tua palavra, a Tua verdade. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado entendimento, o Senhor tem nos dado clareza. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, a semente que foi lançada, Senhor, não permita que o inimigo venha roubar, ó Pai, mas que essa palavra possa surtir o efeito necessário. Deus, que esse estudo, Senhor, possa trazer clareza na mente desses que ouviram, daqueles que ainda vão ouvir, Pai, em nome de Jesus, que a sua graça seja abundante na vida de cada um desses, ó Pai. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça Ministério Aliança, os meus amigos, os colegas que estão aí através do Face também participando desse momento conosco. Deus, em nome de Jesus, continue no controle da situação. É o que eu gosto sempre de dizer, ó Pai. O Senhor continua no controle, não tem por que desesperarmos. Resta em nós, ó Pai, a alegria da sua presença, entender, ó Deus, que o Senhor é um Deus que quer nos falar
Prepara, Senhor, os nossos ouvidos, que possamos, Deus, meditar na Tua palavra, ler, falar mais contigo, que possamos, Senhor, ouvir e entoar lindas canções, ó Pai, e que possamos, ó Deus, extrair desses textos, dessas canções, algo para a nossa vida, de maneira, Deus, que hoje possamos ser melhor do que ontem e que amanhã possamos ser melhor do que fomos hoje. Em nome de Jesus. Por tudo eu te agradeço e te peço. Continue, Senhor, abençoando cada um desses irmãos, ó Pai. Cada um desses, ó Pai, que de alguma maneira, de alguma forma, se envolveram nessa live, nesse estudo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos prosperando, nos dando luz da palavra de Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. E até breve, em nome de Jesus. Fiquem na paz.